Amém, aleluias. Vamos continuar orando. Fique de pé um pouquinho, por favor. Preciso orar. Eu gosto de orar, eu preciso orar. Como o pastor Arno falou, peço que vocês abram o seu coração, porque Deus sempre está à procura de um coração quebrantado, de um coração contrito. Obrigado, Senhor Jesus, por essa noite, Senhor. Aqui estamos, Senhor, uma vez mais, ó Deus, como a sua igreja, Deus. Aonde iremos, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna, Senhor? Não olharemos nós mais para trás, Senhor. Eu peço, Senhor, que cada um aqui hoje, Pai, que veio, Senhor, prestar um culto ao Senhor, Pai, que teve uma semana, Senhor, cansada, Pai, atribulada, Pai, que chegou aqui, Pai, com muitas dúvidas, Senhor, que chegou aqui, Senhor, com medos, Pai, que chegou aqui com incredulidade, Deus, que chegou aqui com pensamento contrário à Sua palavra, Pai. Todos esses sentimentos, ó Deus, nós levamos, Senhor, para debaixo do Seu senhorio, ó Deus. Todo sentimento, Pai, de vergonha, Pai, todo medo, Pai, toda amargura, Pai, toda falta de perdão, ó Deus, nós levamos, Senhor, para debaixo do Teu senhorio, Senhor, porque há poder no Teu nome, ó Deus, há poder no Teu sangue para curar neste lugar, ó Deus, há poder no Teu nome para restaurar, Senhor, e aonde irei, Senhor, se só Tu tem as palavras de vida eterna, Pai, Tu és santo, Pai, absoluto, Senhor, porque aquele que habita, ó Deus, no esconderijo do Altíssimo, Senhor, a sombra do Onipotente descansará. Direi do meu Deus que Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. A quem temerei? Ele livra-me, Senhor, do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Eu não temo espanto noturno, nem mortandade que assole ao meio-dia, porque 1000 cairão ao meu lado e 10.000 cairão à minha direita, mas eu não serei atingido, e você não será atingido, porque você está debaixo da sombra da mão de Deus. Você está debaixo da sombra da mão de Deus, igreja. Diga assim para mim, diga assim comigo: eu sou a extensão do reino de Deus na terra. Eu sou a extensão do reino de Deus na terra. Eu vejo muitos jovens aqui que eu não conheço. Eu vejo muitas pessoas novas aqui que eu não conheço, mas eu tenho uma pergunta para os jovens que eu não conheço: como você tem representado o reino de Deus? Como você tem representado o reino de Deus em sua vida? É bem certo que é uma responsabilidade enorme para nós representarmos o reino de Deus. Requer de nós muitas negações, mas Jesus quer representar o seu reino e a sua autoridade através da sua vida. Através da sua vida Ele quer representar o seu reino, e de geração em geração Ele tem deixado um princípio. De geração em geração Ele tem deixado um princípio que está no livro do pastor Arno, do quarto de escuta, e o princípio é a oração. O princípio é a oração, que é o mesmo princípio que Abraão falou para Isaac: Isaac, fecha a porta do seu quarto e ora. É o mesmo princípio que Jacó falou para José: fecha a porta do seu quarto e ora. Se você quer ter um encontro com Deus, se você quer descobrir o seu chamado, fecha a porta do seu quarto e ora. Se você tem algum problema em casa, com família, fecha a porta do teu quarto e ora. Se você quer se mover no reino de Deus, fecha a porta do seu quarto e ora. Amém? Aleluia. Pode sentar. Obrigado, muito obrigado, Jesus. Então, alguns eu não conheço, sou pai do Natan, sou pregador da palavra. Deus tem me dado o ministério da palavra. Estou estreando mesmo na igreja, em um estágio probatório aí de 10 anos aí, mas passei, fui consagrado aí a pastor. Mas eu sou pregador da palavra já há algum tempo, tenho pregado a palavra de Deus. E como o Werner, eu vou fazer milagre, né? O profeta de casa também faz milagres. E hoje eu gostaria de falar um pouco sobre o amor bíblico. E para falar um pouco sobre amor, eu quero falar de João, que foi chamado o apóstolo do amor, João que foi chamado o discípulo do amor. Mas antes disso, Jesus o repreende, quando ele manda descer trovão, raios do céu, em uma determinada situação em Samaria, e Jesus o repreende, chamando ele de filho do trovão, porque ele era apressado em odiar, ele era apressado em fazer com as suas próprias forças. Por isso que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Amém? Ela é boa, perfeita e agradável. A minha vontade, ela pode ser até boa,
Ela pode ser até agradável, mas ela nunca vai ser perfeita. A minha própria vontade nunca vai ser perfeita. Então, falando um pouco de João, em Apocalipse, João viu que tudo que havia no céu era movimento, menos silêncio. Tudo que João viu no céu era movimento e menos silêncio. Havia movimento de toda sorte, havia movimento de várias dimensões, desde o instante que João foi chamado ao céu, no capítulo 14 de Apocalipse. Que a voz do Senhor disse: sobe aqui, e ele ficou suspenso entre o céu e a terra, e ele vê o movimento belíssimo que havia no céu. E ele observou os 5 corais, levantando a sua voz e adorando aquele que estava assentado no trono. E ele viu os animais viventes que assistem direto ao trono do Senhor, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele vê os 24 anciões que se juntam aos animais, tirarem as suas coroas de suas cabeças, dobrarem os seus joelhos e dizerem: digno é o Senhor de tornar o reino, o poder e a glória, porque tudo criaste pelo seu próprio poder. E ele continua no capítulo 5, quando os 24 anciões e os querubins se juntam aos anjos, e eles louvam e glorificam ao Cordeiro que abriu o livro e os seus 7 selos, e diziam: digno é o Cordeiro de tomar o livro e abrir os seus selos, porque com teu próprio sangue compraste para ti homens de todos os povos, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações. Mas no final do capítulo 5, ele vê novamente os querubins, os anjos, os animais viventes, se juntando com toda a criação que está no céu, na terra e debaixo da terra, e elevam a Deus um louvor, poderoso como o estrondo de muitas águas. E eles olham para o trono do Cordeiro e dizem: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, honra e glória, poder para todos sempre. Amém. João viu que tudo que era no céu era movimento, menos silêncio. Amém? Ele vê também que há na terra 7 tipos de igrejas, 7 tipos de líderes, 7 tipos de pastores. Você vai ter 7 tipos de níveis espirituais na sua vida. Se você estudar as 7 igrejas, você vai perceber que cada um tinha um nível. João chega num nível que eu falo que é o batismo de amor, que eu creio que eu tive um batismo de amor no encontro com Deus que eu participei. Eu tenho a certeza que eu tive um encontro do amor, eu tenho a certeza que eu tive um batismo no fogo, eu tenho a certeza que eu tenho um encontro com o Espírito Santo. E você tem que ter essa certeza que você teve um encontro com Deus e que você tem o Espírito Santo. Amém? Porque sendo homem espírito, é capaz de ter o conhecimento de Deus. Sendo homem alma, é capaz de conhecer a si mesmo. Sendo homem corpo, tem por intermédio do sentido o conhecimento do mundo. No Salmo 101:6 diz assim: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Isaías 54: ele desperta-me todas as manhãs, para que eu ouça com aqueles que aprendem. Ouça com aqueles que aprendem. João era assim. Jesus, ele acordava, ele procurava Jesus. Eu quero Jesus, eu quero andar do lado de Jesus, eu quero Jesus. Ao ponto dos discípulos muitas vezes ter ciúme dele. Mas ele ele sempre queria Jesus. Eu quero sempre estar ao lado de Jesus, eu quero conhecê-lo. Por isso que Deus dá essa oportunidade, leva ele a conhecer algo que nenhum homem ainda tinha conhecido. E assim nós cremos na palavra de Deus, e assim devemos viver, amém? Então o propósito de Deus para nós, algo que tem falado comigo há alguns anos, o propósito de Deus para nós não é a nossa salvação. No Éden, o propósito de Deus para nós era a nossa santidade, era a nossa santificação em Efésios. Quando Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e não para sermos salvos. Mas como ninguém conseguiu ser santo sem ser salvo, Jesus desce do céu. Em João 6,38 ele fala: eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Eu posso falar aqui pelo menos 3 razões pela qual Jesus desce do céu: por amor, porque Deus amou o mundo; por paz, a minha paz vos dou, a minha paz vos deixo; e por justiça, porque agora nós somos justificados. Diga assim: eu sou justificado. Amém. Não, pega a nota para mim.
Quando eu aceitei a Jesus, Deus me deu a fé suficiente para me render a Ele. Quando eu aceitei a Ele, quando eu tive o entendimento de aceitar a Ele, Deus me deu força para me render a Ele. Então, quando você aceitou Jesus, Deus lhe deu fé o suficiente para se render a Ele. Jesus te levou ao Pai, e o Pai nos deu o Espírito Santo, e agora eu sou chamado de filho de Deus. Agora eu posso ser chamado de filho de Deus. Diga assim comigo: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou, que se entregou por mim. Gálatas 2:20. Então o método de salvação de Deus era salvar o homem todo. O método de salvação de Deus era salvar o homem todo. Cristo abrange o nosso intelecto, as nossas emoções, os nossos corações, a nossa vontade, o entendimento, a sensibilidade, nossas experiências, a prática, o homem completo, a mulher completa, o jovem completo. Por que nós temos que ser completo? Para que Deus desperte em mim, para que Deus desperte em você o dom de Deus que há em ti. Por isso que Paulo vai discipular Timóteo. Por isso que Paulo chega para Timóteo: Timóteo, prega a palavra em tempo e em fora de tempo. Prega a palavra quando você estiver com vontade. Pregue a palavra quando você não estiver com vontade. Pregue a palavra de Deus em tempo e em fora de tempo. Porque ninguém que se alistou no exército de Jesus pode perder tempo com os negócios dessa vida. E ele é claro em dizer: Timóteo, presta atenção no capítulo 2 de 1 Timóteo. A igreja não é volúvel, a igreja não é volátil, a igreja é a voz profética de Deus na terra. Timóteo, um jovem que sua avó Lloyd dá bom testemunho dele. Paulo quer conhecer, eu quero conhecer esse jovem. Eu quero conhecer esse jovem que desperta todas as manhãs. Eu quero conhecer esse jovem que quer conhecer mais do Espírito Santo. Ao ponto de Paulo chamar ele de o filho na fé, Timóteo. Segundo historiadores, tem entre 20 e 25 anos, algo assim. Mas era um jovem que tinha entregado o seu coração a Deus. Um jovem que tinha feito um compromisso, que tinha uma aliança com Deus. E que Deus colocou ele na frente de Paulo. E depois ele seguiu instruindo a igreja de Deus. Amém? Então, dentro da igreja, dentro do reino de Deus, não podemos escolher isto ou aquilo. Escolher algo no reino de Deus, escolher algo dos princípios de Deus, escolher algo da palavra de Deus é um insulto a Deus. Você não pode dizer: isso eu vivo, isso eu não vivo, isso eu quero, isso eu não quero. Eu sei que existem leis específicas, eu sei que existem leis sociais, mas nós estamos falando de leis que nunca passarão. De geração em geração, a palavra de Deus sempre vai permanecer eternamente fiel para todo sempre. Então eu não posso escolher nada da palavra de Deus. Eu não posso escolher o que eu vou viver dentro do reino de Deus. Por isso que eu preciso de uma entrega completa a Deus. Quando Jesus entra na casa de Marta e Maria, todos que estavam com eles entraram. Todos que estavam acompanhando Marta e Maria entraram. Você que fala de Jesus para muitas pessoas, você que vai orar na casa das pessoas que não acreditam em Deus, que estão magoadas com Deus. Quantas vezes você já viu isso? Sim, eu acredito em Jesus, eu acredito em Deus, mas eu não preciso de uma igreja, eu não preciso de um líder, eu não preciso de um pastor. Isso não é verdade. Você tem que querer tudo que vem com Jesus. Eu preciso dessa igreja, eu preciso de vocês, e eu preciso do todo, da palavra completa de Deus em minha vida. Eu não posso escolher nada. Eu preciso de uma liderança em minha vida. Amém? Porque essas características eram da Babilônia. Babilônia era um lugar que ninguém servia. Babilônia era um lugar que homens e mulheres não serviam. E Babilônia foi o primeiro lugar que o homem dominou o próprio homem. Foi o primeiro lugar que o homem disse: eu vou escravizar esse homem vai ser o meu escravo. E na Babilônia o homem não sabia servir a Deus. Amém?
Então eu tenho que querer tudo que vem com Ele. Eu tenho que querer tudo que vem com Ele. E a base do texto que eu quero ler sobre o amor bíblico, Paulo tem a incumbência de ensinar essa doutrina, de ensinar esse ensino. Paulo que vai para a escola de treinamento ensinar sobre o amor, e ele fala sobre o amor em 1 Coríntios 13. Quem quiser abrir 1 Coríntios 13, eu vou ler o texto todo. Não tem como eu ler uma parte desse texto. Não tem como eu ler um versículo desse texto. Quando eu leio esse texto, eu preciso ler ele todo. Paulo escreve aos Coríntios, 1 Coríntios 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios, e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, ao ponto de transbordar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. O amor é paciente e bondoso, o amor não arde em ciúme, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como num espelho, de forma obscura, depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior deles é o amor. O maior deles é o amor. O amor de Deus. Esse amor bíblico. Paulo está ensinando que todas as virtudes do Espírito Santo estão ligadas ao amor. Então ele ensina que não há alegria no Espírito Santo sem amor. Ele ensina que não há paz de espírito sem amor. Que não há benignidade, nem bondade sem amor. Que não há fidelidade, nem temperança sem amor. Significa que toda a sua vida cristã está condicionada à experiência do amor de Deus em teu coração. Significa que toda a nossa vida cristã está condicionada à experiência do amor de Deus em meu coração. No capítulo 12, Paulo fala da manifestação dos dons espirituais. E ele traz uma relação de dons. Dons de saber, dons de poder, dons de falar sobrenaturalmente, dom de saber para falar da ciência, dom da palavra de sabedoria, dom de discernimento de espíritos. E traz mais três que ele chama de dom de poder para agir sobrenaturalmente, dom de curar, dom da fé e o dom de operação de maravilhas. Então ele fala sobre variedade de línguas, interpretação das línguas e o dom de profetizar. No capítulo 14 ele fala sobre a ordem do culto na manifestação dos dons. Mas no capítulo 13, conjunção de adversidade, mas porém contudo, entretanto, todavia, ele traz um capítulo que fala sobre o amor. Onde em uma época, quem conhece a história de Coríntios sabe que Coríntios era cheia dos dons espirituais, mas era uma igreja cheia de idolatria, cheia de prostituição, cheia de vontades humanas, uma igreja que vivia um evangelho diluído, um evangelho mistificado, um evangelho misturado. E Paulo vem ensinando essa igreja falando sobre o amor. Paulo diz então ele diz para essa igreja que o dom da profecia é superior a dons de língua. Mas no capítulo 13 ele diz que sem o amor, o dom de profetizar para nada serve. Sem o amor,
o dom de profetizar para nada serve. Todos podem profetizar? Sim, todos nós podemos profetizar, mas sem amor para nada serve. São apenas palavras vazias. Outra que eu não acredito que você vai entregar uma profecia que não seja pelo amor de Deus. Eu não acredito que Deus vai levantar um profeta para entregar algo para alguém que ele não perceba na vida daquela pessoa o amor de Deus. Todas as palavras que eu recebi de profetas da igreja foram com o amor de Deus. E eu estou feliz porque tem a equipe aqui de vigília comigo, de oração, a Natália, a Karen, o Ivo, a Iraci. E tempos bons de vigília, de oração. Eu quero mais uma sala de oração no nosso novo templo, que eu garanto que vocês lembram daqueles tempos de oração, e que a gente manifestava o amor de Deus na vida das pessoas, e era algo tremendo. Amém? Então ele conclui dizendo que toda solidariedade, toda ação social, toda expressão de misericórdia para com o pobre e o necessitado, se não for movido pelo amor, também não serve para nada. Então a base bíblica é o amor. A base, o fundamento da vida espiritual é a prática do amor desenvolvido pelo Espírito Santo em meu coração. Diga assim: Espírito Santo, desenvolva o Espírito Santo, o amor em meu coração. Essa é uma oração que você sempre tem que fazer. Eu sempre tenho que fazer essa oração: Senhor, desenvolve, Senhor, o amor no meu coração, Senhor, para que eu tenha empatia, para que eu tenha paciência, para que eu espere no tempo certo, no tempo oportuno. Então esse amor tem que ser desenvolvido todos os dias. Senhor, me dá esse amor, Pai, eu preciso viver esse amor. Por isso que Jesus é chamado de coração valente, que ama quem não ama, ajuda a quem não o pede, faz o triste ficar contente e sempre traz paz ao nosso coração. Mas eu não posso amar no erro. Eu não posso amar no erro. Eu nunca amei o Natan no erro, ele sabe disso. Nunca amei o Natan no erro. O Natan, ele toca aqui desde os 12 anos, quando a Rosana falou: vem para o altar, vem para o altar. Pergunta para ele se algum dia ele foi ensinado a ser um artista aqui. Pergunta se o Charles ensinou ele a ser um artista. Nunca. Ele foi sempre ensinado para ser um profeta. Se ele fosse ensinado para ser um artista, eu tinha tirado ele desse altar faz muito tempo. Entende? Esse amor é genuíno. Esse amor mexe, e ele transforma o reino, ele movimenta o reino. Hoje eu compartilhei de manhã sobre o irmão lá que trabalha comigo do corote, né? Agora eu vou compartilhar do amor do irmão do lápis de cor. Porque existem formas de você conversar com alguém. Por exemplo, eu tenho pessoas no meu grupo familiar, eu sei a forma de conversar com eles. O mesmo conselho que você dá para um cristão de 1 ano não é o mesmo conselho que você dá para um cristão de 10 anos. O mesmo conselho que você dá para um cristão que é novo na fé, você não dá para um cristão que é antigo. Você não dá para um cristão que está magoado. Então Deus te dá esse discernimento, essa forma de amor para você falar. Então eu tinha um amigo no trabalho, ele é espírita, e ele fala de Deus, ele fala em Jesus, mas não acredita na palavra de Deus. Esse livro não existe para eles. E muitos anos ele trabalha comigo até hoje, só que hoje está em outro estado. E ele teve um filho, ele fumava muito, fumava demais, demasiado, muito. E ele teve o primeiro filho dele, e eu sempre no pé dele: ô irmão, para de fumar, irmão, larga disso aí, vai ficar fumando aí, parece um cinzeiro, você está sempre fedendo. Ficava falando com ele. Quando o filho dele nasceu, o Espírito Santo, aí eu cheguei para ele: ó irmão, se você não parar de fumar, teu filho vai fumar. Ah, claro que não, pia, ele vai escolher o que é melhor para ele. Eu falei: teu pai não fumava? Fumava. Teu pai não bebia cachaça? Bebia. Então, eu tinha o Natan mais velho, cara, eu sou o super-herói dele, cara. Eu sou o cara dele, ele faz tudo que eu faço. Ou fazia, né? Continuava fazendo, né? Aí eu lembro que Deus, conversando com ele, cara, e eu, crente demais, entra no meu carro, era só música de crente. E o cara: para de escutar esses negócios. Sempre me cutucando ali, né? Aí um dia o filho dele foi nascer, com uns 2 aninhos, eu falei: agora sim. Cheguei para ele: se você não parar de fumar, teu filho vai fumar. Ah, nada a ver, cara. Ele vai escolher a vida dele. Beleza. Aí um dia ele veio compartilhar comigo que ele estava na varanda do sobrado dele, fumando. O piá dele tinha 2 anos, nem isso tinha. Ele pegou um lápis de cor e, pai, fumou, levou na boca para fumar. Eu não sei que entrou um temor tão grande nele, cara, ele nunca mais fumou. Faz mais de 15 anos ele nunca mais fumou. Porque a gente sabe escolher o que é bom para os nossos filhos. E Jesus também sabe escolher o que é bom para os seus filhos. Então o Senhor Jesus nos ensina que amar
conforme a Bíblia. Sempre Ele nos ensinou o amor conforme a Bíblia. Porque o amor é o mais nobre dos sentimentos e ele vem de Deus. Por isso, João diz que Deus é amor. E agora aqui para os teólogos, estudiosos da palavra de Deus, diz assim que a lei mosaica era composta por 613 mandamentos. 248 eram mandamentos positivos, aquilo que era obrigado a fazer. 365 eram mandamentos negativos, aquilo que era proibido fazer. Mas Jesus vem e diz: eu vou dar a vocês um mandamento novo, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Por exemplo, eu amo meus filhos, eu amo minha esposa, eu amo meus pais, mas eu quero que eles me amem também. Eu quero que seja recíproco. Eu quero obter esse amor, porque minha natureza carnal quer esse amor. Não é errado eu obter um amor do filho, mas se você não cuidar, você sente essa necessidade de ser amado. Quando Jesus vem e amou aquele que não ama, Jesus amou aquele que o apedrejou, Jesus amou aquele que escarneceu do Pai, Jesus amou aquele que o apedrejou. Então é um amor diferente, que ele não faz negócio. Amém? E ao ler a palavra, eu sempre leio assim a palavra, os jovens leiam assim a palavra. Sempre Jesus está se manifestando na palavra de Deus. Todo capítulo, todo livro da Bíblia que eu leio, eu procuro Jesus. Onde está você, Jesus? Você está se manifestando, porque Ele sempre provou o amor dEle se manifestando. Sempre Ele provou o amor dEle se manifestando. Por exemplo, em Noé, Ele era a arca de Noé, Ele era a fé de Abraão, Ele era o sacrifício de Isaac, Ele era a escada de Jacó. Ele era a sarça ardente que Moisés contemplou, Ele era a terra prometida de Josué, Ele era a oração de Jabes, Ele era os muros de Neemias, Ele era a rosa de Saron, Ele era a autoridade de Débora, a espada de Jefté, Ele era o lamento de Jeremias, Ele era a estrela da manhã de Davi, Ele era o templo de Salomão, Ele era o bálsamo de Gileade, Ele era os lábios impuros que tocou os lábios de Isaías. Ele era o batismo de João Batista, Ele era o médico de Lucas, a casa de Zaqueu, a rede de Pedro, Ele era as cartas de Paulo e Ele era o amor de João. Amém? Ele sempre se manifestou, Ele sempre se mostrou, Ele sempre mostrou o seu amor, Ele sempre mostrou o seu amor pelo seu povo. Amém? Então Jesus resume esses 613 mandamentos em um mandamento só: o amor. Quando perguntaram para ele: mestre, qual é o maior mandamento? Ele responde: amar. Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, e ama o teu próximo como a ti mesmo. É por isso que eu estava falando do exemplo do meu amigo. Ele não se amava, por isso logo ele não conseguia amar a família, logo ele não conseguia amar a família. Isso é um mandamento, você tem que se amar. Eu quando eu era jovem, eu sempre pensava: eu não posso fazer nada que desagrade meus pais, eu não posso desonrar os meus pais, eu não posso desonrar a Deus, porque eu preciso cuidar de mim. Eu sei quanto minha mãe ora por mim, eu sei que se eu chegar em casa tarde e não ligasse para ela, ela não ia dormir. Eu não posso desonrar a minha mãe, então eu deveria cuidar de mim mesmo, amar a mim mesmo, porque um homem que não ama a si mesmo, ele não traz bênção para os seus filhos. Um homem que não ama a si mesmo, ele traz desgraça para a sua casa. E não existe nada pior na vida de um homem, nada pior na vida de uma mulher, de que você viver sem Deus. Não existe nada pior na vida de uma família, que você viver sem Deus, sem a palavra de Deus. Amém? Por isso que a máxima ele diz: amar a si mesmo e amar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus traz a presença de Deus. Eu estava falando sobre oração. Talvez você pense: eu não consigo orar, eu não consigo falar nada para Deus, eu chego no meu quarto de escuta, eu não consigo orar. Mas oração não são só trocas de palavras, oração é troca de presença. Oração é troca de presença. Você precisa chegar na frente dele: Senhor, eu estou cansado, Senhor, eu estou preocupado, mas eu preciso da sua presença. Eu não posso sair de casa sem a sua presença. Amar a mim mesmo é isso. Amar a mim mesmo é se encher da palavra de Deus. Amar a mim mesmo é me movimentar no reino de Deus. Amar a mim mesmo é conseguir dizer não para o pecado. Amar a mim mesmo é não ser conivente com o pecado. Isso é amar o reino de Deus. Amém?
O mundo inteiro lá fora sabe que somos discípulos de Jesus, pela prática do amor. Quando você pratica o amor, as pessoas reconhecem Deus na tua vida, elas reconhecem o Espírito Santo, até mesmo se eles nunca entraram numa igreja. Faça algo errado, se apresente como um cristão, e faça algo errado na frente de alguém que nunca entrou na igreja, aí ele vai dizer, mas você não é evangélico. Ele sabe, há dentro de nós, há dentro de toda pessoa uma essência que sabe o que é certo, e que sabe que é de Deus, e que sabe o que não é de Deus. Por isso que a gente fala tanto em palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que traz a presença. Eu vi muitos amigos, muitos jovens, que a primeira coisa que o diabo faz é tirar a palavra. Quando ele tira a palavra, ele tira a presença de Deus. Ele tira a presença de Deus e você começa a esfriar espiritualmente. Quando eu converso com um jovem que diz, não dá nada, não dá nada, não dá nada. Como é que o Arno chama? Alguns dos demônios, não, se chama não dá nada, porque tirou a presença. E se a presença saiu do seu coração, cara, você fica vazio. Você não entende o chamado de Deus, você não escuta nenhuma trombeta de Deus, você não escuta nada. Então, para amar a Deus, para amar a sua família, para amar o seu próximo, você tem que começar a amar a palavra de Deus e amar a Jesus acima de todas as coisas e nunca negar o nome dele. Amém? Porque pense, se você está aqui hoje, todos vocês, se você está aqui hoje, é porque um dia alguém orou por você. Um dia alguém orou por você. Provavelmente foram seus pais, provavelmente foi alguém mais perto de você, ou foram amigos, foram colegas, mas alguém que amava a Jesus decidiu orar por você, e que você está aqui hoje porque você é resultado de oração de alguém. Você está aqui hoje porque alguém orou por você. E se você está sendo discipulado hoje, aqui até hoje você está sendo discipulado, é porque você é amado por Deus. Então se você tem 15, 20, 30, 40, 50, 60... onde você estaria hoje se você não tivesse feito essa decisão em andar e receber esse amor de Jesus? Qual seria a sua história? Onde você estaria hoje? Eu penso, o que seria dos meus filhos? O que seria do Natan, por exemplo? Se eu não tivesse feito a escolha de seguir a Jesus, o que seria da sua vida? Onde você estaria, os mais velhos? Onde vocês estariam? O que você está fazendo hoje? Se você não aceitasse a viver e se mover dentro do amor de Deus. Amém? Então, muitos de nós romantizam o amor, o transformam em flores, chocolates e declarações poéticas. Essa é uma parte do amor, o amor do homem para a mulher. Um amor de aliança. Mas esse amor também tem que ser baseado dentro do amor de Jesus. Uma vez o pastor perguntou para mim, como é que você pode fazer a sua esposa feliz? Quando é que você pode fazer a Jéssica feliz? Nunca. Eu não posso fazer ela feliz. Como assim eu não posso? Se eu não estiver feliz com Jesus, eu nunca vou fazer ela feliz. Nunca. Entende? Se eu não estiver bem alinhado com Jesus, eu nunca vou fazer ninguém feliz. Eu nunca vou fazer meus filhos felizes. Eu nunca vou alcançar esse nível de amor e de alegria com eles, porque eu estou insatisfeito. Então, a máxima também de glorificar a Deus é estar satisfeito nele. Por mais dificuldade que a gente possa passar, eu estou satisfeito nele. Não importa o que aconteça, eu estou satisfeito nele. Então, eu tenho que estar feliz, alegre, que é outro fruto do Espírito, para poder trazer alegria para minha casa, para poder trazer esse amor de Jesus para minha casa. Porque se a gente romantizar tudo, a gente diz que ama carro, a gente diz que adora carro. Por exemplo, a palavra adorar, na essência, ela diz que você é escravo daquilo que você adora. Então, se você fala, eu adoro carro, eu adoro flores, eu adoro chocolate, você está dizendo que você é escravo dessas coisas. Eu adoro viagem. Mas da mesma forma que eu vou para uma viagem, ou da mesma forma que eu não gosto mais desse carro, eu não gosto mais do meu irmão também. Da mesma forma que eu odiei aquela viagem, eu posso odiar o meu irmão. Então, isso tem que ser algo maior. Tem que ter uma experiência com Deus. Tem que existir muita empatia no nosso meio. Tem que existir. E esse amor genuíno que traz isso. Paulo diz que o exercício do amor condiciona as pessoas a um novo formato. Valoriza a essência delas, porque elas são a representação mais real de Deus. O amor de Deus nos transforma a representação mais real de Deus. Nos transforma a imagem e a semelhança de Deus. Então amar é um mandamento, não é uma opção. E não cumpri-lo é uma desobediência. Não cumprir o amor é uma desobediência.
e a desobediência me desqualifica para o senhorio de Deus. Se eu não estou debaixo do senhorio de Cristo, o seu reino não é uma realidade para mim. Entende isso? Se eu não vivo debaixo do senhorio de Cristo, o seu reino não é uma realidade para você. Você está vivendo uma farsa. Há muitos anos atrás eu compartilhei algo assim em casa, numa devocional com o Ar, falando sobre o mandamento de amor. Ele falou para mim, mas para mim não é mandamento, é simples amar. Pensa, ele nem se esforçava para amar a Deus. Algo que estava nele, que eu acordava amando ao Senhor. Talvez seria o próximo João. Então Paulo continua ensinando e falando sobre os dons chamados estáticos, quando ele diz que ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens. E ele fala dos dons pedagógicos também, ainda que eu conhecesse todos os mistérios e toda a ciência. E ele também fala dos dons administrativos e dons de socorro. Ele diz que se eu agregar tudo isso no meu ministério e não tiver amor, para nada serve. Seria como um metal que tine, como um sino que soa. Não importa se você é um grande pregador, não importa se você tem muitos membros na sua igreja, não importa se você tem muitas propriedades, não importa se você fala inglês, alemão, javanês, quantas formação você tem, nada que você não vá fazer tudo isso, porque isso também são chamados de dons operacionais, e isso vem de Deus, então você tem que buscar, os jovens têm que estudar mesmo, tem que se esmerar, tem que se esforçar e honrar a Deus nesse sentido dos estudos, mas sem o amor, para nada serve, para nada vai servir. Eu garanto que muitos que estão aqui, se tivessem entendido melhor o amor de Deus, talvez teriam trilhado outros caminhos, mas pela graça de Deus Ele se manifesta e nos resgata sempre que a gente se desvia um pouquinho do caminho. Então não importa essas coisas, o que importa é o amor. E maior do que os dons é o fruto. Diga assim comigo: maior do que os dons é o fruto. Maior do que os dons é o fruto. Porque os dons se manifestam através de mim. Eu posso impor as mãos, eu posso declarar palavras proféticas, eu posso liberar cura, eu posso me mover dentro do reino de Deus. Esses são chamados dons espirituais. Mas o fruto do Espírito se manifesta em mim. O fruto do Espírito se manifesta em você. E ele vai manifestar antes em você, para depois se manifestar como dons. Amém? Por que isso? Nós precisamos ter essas experiências com Deus. Porque existe um perigo no reino, existe um perigo nessa igreja, existe um perigo em várias igrejas, existe um perigo no reino que é iminente, que se você prestar atenção, você percebe, de nós nos tornarmos um líder, um pastor, sem entender o amor de Cristo. Se você virar um líder sem entender o amor de Cristo, isso pode ser muito perigoso para o seu ministério e para o reino de Deus. Porque eu posso trazer comigo meu orgulho, a minha vaidade, a minha autopromoção e o meu egoísmo. Se eu não entender o amor de Deus na minha vida, se eu não entender o propósito de Deus na minha vida, se eu não entender a palavra de Deus na minha vida, se eu não entender honra na minha vida, eu posso ser um perigo dentro da igreja para o reino de Deus. Por isso que às vezes o pastor fala para a gente: segura aí, e a gente é ansioso, não consegue segurar. Muitos não conseguem segurar, acabam saindo, vão para outros lugares, e a maioria deles fala que vão para outras igrejas, e a gente sabe que a maioria não vai. São poucos que vão, aqueles que foram realmente chamados por Deus. Porque nessa de você se tornar um perigo na igreja de Deus, você não entende isso, você não aceita isso. E o outro perigo é disputar o espaço dentro da igreja. Cada um de vocês tem um dom, tem um chamado. Cada um de vocês tem uma experiência com Deus que vai ser usada dentro da igreja. Então eu tenho o meu espaço, eu tenho a minha forma de falar, a minha forma de me mover dentro do reino de Deus, que é diferente das outras formas, mas é isso que forma o corpo de Cristo. Quando Jesus fala que é um corpo bem ajustado, quando Jesus fala que o braço não pode dizer para o outro braço:
Eu não confio em você, que a perna não pode dizer para outra perna, eu não confio em você. É um corpo bem ajustado, um corpo bem alinhado. Essa é a igreja de Jesus que entendeu o amor de Jesus, é uma igreja bem alinhada e ela vai manifestar o reino e nunca vai ser um perigo para o reino. Amém? E o sacrifício de Jesus foi por amor. Então não há pecado que ele não perdoe, pois o seu sangue cobre tudo. Diga, o seu sangue cobre tudo. Não há pecado que ele não perdoe, mas o seu sangue cobre tudo. Em 1 João 1, 4, 7, 8, se você quiser anotar. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. João está dizendo que o que determina o seu nível de espiritualidade, o seu nível de vida cristã, e o que predomina no seu chamado é o amor. Se não for o amor, pode ser que você esteja vivendo dentro da igreja uma farsa. Porque você pode estar dentro da igreja, mas o que está ocupando a sua mente é outra coisa. No mesmo ambiente que existe Caim, existe Abel. No mesmo ambiente que estava Caim, estava Abel. Caim dá para Deus aquilo que ele acha que Deus quer. Abel dá para Deus aquilo que Deus quer receber. Abel dá muito mais amor que Caim. Eles estavam no mesmo ambiente. Então não basta eu entrar dentro da igreja, eu tenho que entrar dentro do culto. Não basta você sentar dentro dessa cadeira, você tem que entrar dentro do culto. Você tem que prestar culto a Deus. E você vai sair daqui prestando culto a Deus lá fora, dando testemunho de Deus lá fora. Porque o dia que eu entendi que toda segunda-feira eu tinha que viver aquilo que eu tinha aprendido domingo, aí eu tive um encontro com Deus, aí eu tive um batismo de amor com Deus, porque eu colocava em prática tudo aquilo que eu tinha aprendido, tudo aquilo que eu tinha vivenciado, todas as experiências que eu tinha aprendido num domingo, eu começava a pôr em prática na segunda-feira. Amém? É dessa forma que você vai manifestar o reino de Deus. João continua dizendo, se não for por amor, quem não ama não conhece a Deus, quem não ama não é nascido de Deus. João vai dizer que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. João vai dizer que todo aquele que é nascido de Deus anda na luz. Todo aquele que é nascido de Deus não anda nas trevas. Todo aquele que é nascido de Deus bebe do cálice de Deus, não bebe no cálice de demônios. Todo aquele que é nascido de Deus vive para Deus e não vive para si mesmo. Amém? Então toda a transformação que está acontecendo na sua vida é movido pelo amor. Toda a transformação que está acontecendo na sua vida é movida por amor. Um dia alguém me disse, não vai por esse caminho. Um dia alguém me amou o suficiente para dizer, não faça isso, não vá por aqui. Existem muitas pessoas aqui dentro que me amaram dizendo isso, faça assim, não faça assim. Porque alguém me amou o suficiente para passar uma noite inteira orando por mim. Muitas pessoas passaram noites inteiras orando por você. Se você está aqui, é porque você é resultado de oração, é porque você é resultado de amor. Então lembre das pessoas que oraram por você. E comece a orar também por outras pessoas. Comece a manifestar esse reino de Deus. Os jovens, aonde vocês forem, vocês têm que manifestar o reino de Deus. Seja na faculdade, seja na escola, seja nos cursos. Tem que manifestar o reino de Deus. Todos têm que saber que você é um jovem que serve a Deus. Não pode ter vergonha do Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Eu não posso me envergonhar do Evangelho de Cristo. Eu tenho que fazer a diferença por onde eu passar. E muitas vezes você vai fazer a diferença somente com a sua postura, somente com o seu testemunho, somente com a sua conduta. Você vai manifestar o amor de Deus, porque você vai ser a representação no reino de Deus na vida de muitas pessoas. Você já pode ter vivido essas experiências, até mesmo na escola. Aqueles mais bagunceiros, aqueles que são mais agitados, quando eles têm algum problema, eles vão procurar aqueles que eles sabem que pode confiar uma palavra, aqueles que eles sabem que pode confiar um segredo, aqueles que eles sabem confiar, porque sabem que eles amam. Amém? Gostaria que vocês ficassem de pé, já estou acabando. Pastor Fernando. Tudo que eu queria hoje como objetivo era que vocês entendessem que você é resultado do amor de Deus. E que você é proibido de não amar. Você é proibido de não amar.
Você não tem o direito de odiar alguém. Esse direito já foi sentenciado na cruz, quando Jesus deu prova do amor por você. Deus te amou primeiro, e você só o amou depois. Deus te ama primeiro, e você só o amou depois. Esse amor foi tão genuíno que Ele vem resgatar o que havia se perdido. Havíamos perdido a presença da glória de Deus em nossas vidas. Até que em Jesus 8, Jesus fala da sua missão. Se você prestar atenção no capítulo 8, Jesus começa a falar a sua missão. E nesse capítulo, Jesus começa a falar dele como primogênito. Ele para de falar dele como unigênito. Ele fala de falar dele como primeiro, como único. E começa a falar que ele é o primogênito, dando assim nós a filiação em Deus. E agora nós podemos ser chamados de filhos de Deus, porque agora Jesus é o primeiro, e nós somos também chamados de filhos de Deus. E Jesus está dizendo assim para mim e para você. Jesus está dizendo por gerações e geração: eu sou o padrão. Eu sou o padrão de amor, eu sou o padrão de santidade, eu sou o padrão de paz, eu sou o padrão de autoridade, eu sou o padrão de renovo na sua vida, eu sou o padrão de consolo na sua vida, eu sou o padrão de perdão na sua vida. A partir da igreja, a partir da salvação da minha alma, a partir da salvação da sua alma, o texto para de falar de Jesus como unigênito e começa a falar dele como primogênito. Significa que ele não é o único gerado em Deus. A partir da obra da salvação, você foi gerado em Deus e agora você é a imagem de Deus, está se reproduzindo em você. O amor reproduz a imagem de Deus em você. O amor reproduz aquilo que Abel perdeu no Éden, a imagem de Deus. Esse amor produz em você a imagem de Deus. Esse amor que ele chama de fruto do Espírito, produz em você o amor de Deus, a imagem de Deus. E por isso que eu sou proibido de não amar. Eu preciso amar a Deus. Eu cresci acreditando nisso. De todas essas histórias de João, de todas essas histórias da ilha de Pátimo, que alguns acham que ele estava tomando coco, água de coco, ele era escravo, ele estava quebrando pedra quando Deus dá a visão para ele em Pátmos. Ele não consegue ser morto, ele não consegue ser queimado, ele volta para Éfaso, ele fica por anos dentro da igreja de Éfaso. Os historiadores falam que ele viveu anos e anos, e eu acreditei e vivi acreditando nisso desde criança, que quando acabava um culto desse, ele se levantava para dar a saudação da igreja, e todo mundo não esperava mais que ele viesse com uma profecia nova, todo mundo não esperava mais, porque a igreja de Éfeso estava na plenitude do amor de Cristo, a igreja de Éfeso vivia na plenitude do Espírito Santo, e a única coisa que João dizia era: amai a Deus sobre todas as coisas, e amar a teu próximo como a ti mesmo. Era a única coisa que João falava: ame a Deus sobre todas as coisas, e ame ao próximo como a ti mesmo. Aleluia.